No ar, JBC, edição da noite com Paulo Berengues. Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando com mais um Jornal Brasil Central, edição da noite, edição ao vivo, para que você possa participar. Daqui a pouco a gente dá a você o nosso número do telefone, do WhatsApp, para você fazer perguntas sobre um assunto que é muito importante, é vital para todos nós. Economia, dinheiro, números. Como andam esses números aqui em Goiás? É o destaque da edição de hoje. Governo dá continuidade ao projeto Goiás Mais Competitivo. A meta é desenvolver ainda mais o estado. Esses desafios do Inova e do Goiás Mais Competitivo são desafios fundamentais se quisermos enfrentar, superar a crise e sair na frente dos outros estados. E a Secretaria da Fazenda confirma que a arrecadação do estado cresceu 5,315, ao contrário da receita do governo federal, que caiu 3,6%. E como eu disse, o programa hoje vai ser recheado de números e, naturalmente, de perguntas suas para essa convidada nossa, que eu tenho certeza que vai atrair muito a sua atenção. Ela vem para falar sobre como anda a economia aqui no estado de Goiás. Secretária Estadual da Fazenda, Ana Carla Abrão Costa. Tudo bem, secretária? Boa noite. Boa noite, Paulo. É um prazer estar aqui com você novamente e com os nossos telespectadores para justamente falar bastante de números, né? Verdade. Você, telespectador, né, que tem com certeza muitos assuntos. Servidores públicos com certeza vão ligar, vão querer saber informações sobre a situação deles, sobre database, sobre, enfim, sobre tudo que quiserem saber. A secretária está aqui, aberta como sempre, disposta como sempre a falar sobre tudo, não é isso? Com certeza. Estou à disposição aqui dos telespectadores e, é claro, à sua disposição para que a gente faça aí uma conversa franca, direta e realmente com todas as informações que eu puder dar a respeito do nosso estado e da Secretaria da Fazenda. Obrigado. E você confere também no programa de hoje outros destaques. Goiás contra a dengue. Governador Marconi Perillo comenta a fala do ministro da Saúde sobre a atuação do estado. A nossa operação aqui em Goiás, online, com todos os indicadores, todas as informações sobre o que está sendo feito no combate à dengue, é uma referência que deve ser levada aos outros estados. Mas em Aparecida de Goiânia, o prefeito Maguito Vilela deixa ruas sem asfalto e um ambiente favorável ao mosquito da dengue. Dá o que? Dengue, eles ficam atrás aí dos quintais aí por aí, querendo multar e não toma providência, o que é necessário a tomar. Muito bem, convidada de hoje, então, do nosso programa, a secretária estadual da Fazenda, Ana Carla Abrão Costa. Secretária, da última vez em que a senhora esteve aqui, eu me lembro que eu fiz a seguinte pergunta para a senhora. Imagine-se uma pintora diante de um cavalete com uma tela e as tintas todas à sua disposição. Com que cor a senhora pintaria a economia de Goiás? A senhora se lembra a resposta que a senhora deu? Confesso que não. Não? Não. Vermelho, possivelmente? Vermelho também é perigoso, mas a senhora disse que pintaria com cinza, que também é uma cor certo. triste, uma cor que remete a coisas ruins. É verdade, não é? tem razão. A senhora mudaria essa tinta hoje? Hoje eu diria que a gente está numa situação, olhando Goiás, então de um cinza mais clarinho. Ainda uma situação, cinza? Ainda é cinza, Paulo. Eu acho que é importante a gente ter, né, uma noção de realismo muito clara. Eu acho que é até importante, assim como nós fomos, né, nós, o governador Marconi, o governo como todo, fomos muito realistas no início do ano passado. E isso fez toda a diferença. A gente terminou o ano de uma forma em que a gente
melhor do que a gente começou. Acho que essa é a mensagem importante. Apesar de vivermos aí um ano muito difícil, com desequilíbrios financeiros em função de uma crise que eu hoje digo que é uma crise talvez a maior dos últimos 70 anos no Brasil. Só lá na década de 29, 30, né, que nós tivemos uma crise de tão grandes proporções, e nós não imaginávamos que ela seria tão forte, mas nós nos preparamos para isso. Então, o fato da gente olhar um cenário cinza não é pessimismo, é realismo. Mas eu olho também, por outro lado, para frente e vejo que a gente começa 2016 melhor do que começou 2015. Mas temos que ter clareza de que o país está passando por uma crise, que é uma crise econômica, é uma crise política, é uma crise ética, que tem proporções enormes aí. Antes de a gente começar a falar de números, a senhora começar a falar sobre números, eu vou dar um número do nosso WhatsApp aqui para que você, telespectador, participe do programa e faça a sua pergunta para a secretária. 8200-3223. 8200-3223. E se você quiser, também pode mandar um e-mail através do nosso site www.pauloberings.com.br, entrando na seção Fale Conosco. Esses endereços você pode utilizar durante todo o dia para enviar também sugestões de pauta, sugestões de entrevistados, para que a gente possa atender o seu pedido aqui no nosso programa. Secretária, logo que a senhora assumiu o cargo, a senhora também esteve aqui no programa, e a senhora, com toda a clareza que lhe é peculiar, a senhora disse pela primeira vez, ao que me consta aqui na imprensa, sobre o déficit do Estado no ano anterior, de 2014, que teria sido de 1 bilhão e 400 milhões. Isso, exato. A senhora já tem números sobre 2015? Tenho sim, Paulo. O déficit de 2015 também não foi... O déficit tem vários critérios, né? Eu acho que é importante até falar um pouquinho aqui com o telespectador sobre esses diferentes critérios. Existe o critério que é o que a gente mais ouve na televisão, principalmente quando se fala no governo federal, que o governo vai ter superávit primário, vai ter déficit primário, qual é a meta? Esse é o número que a gente tinha uma meta com a Assembleia Legislativa, né, pactuada na Assembleia Legislativa, uma lei de diretrizes orçamentárias, era um déficit de 440 milhões de reais. Nesse quesito, nós fomos bastante bem. Nós fechamos com um superávit pequenininho de 6 milhões de reais, mas um superávit e, portanto, cumprimos com folga a meta estabelecida pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Agora, nós temos o resultado nominal, que é esse que eu me referi no ano começo do ano, né, em relação ao ano passado, que são esse 1 bi 400 de 2014. Nesse quesito, nós ainda tivemos um número que não é um número bonito, foi um outro 1 bi e 200 milhões de reais. Então, nós ainda corremos atrás aí de uma situação de desequilíbrio entre despesas e receitas, que é bastante importante. Agora, a gente pode olhar o copo meio cheio ou o copo meio vazio. E olhando hoje para trás, o ano de 2015, nós começamos com um desequilíbrio muito superior a esse. Se a gente não tivesse tomado as medidas que foram tomadas desde a reforma administrativa do governador Marconi Perillo, lá no final de 2014, nós teríamos fechado com um déficit próximo, acima de 5 bilhões de reais. 5 bi? Então, nós saímos de uma perspectiva de um déficit aí muito grande para algo que a gente conseguiu administrar. Isso porque houve, claro, quando a gente fala de 5 bi, porque a gente está falando de uma receita que não incorporava a crise econômica que nós vivemos no ano passado, só de frustração de receita foram 3 bilhões de reais, e todas as medidas de corte de gastos que nós implementamos ao longo de todo o ano, a partir, na verdade, de novembro de 2014. Tá bem, já vamos colocar a pergunta de telespectador. Lembrando a você que vai mandar o seu WhatsApp, o telefone 8200-3223. E é bom que você coloque logo no início o seu nome, né, e a cidade de onde você está falando, ou o bairro aqui de Goiânia. É o caso dessa primeira mensagem que vem de Pires do Rio, no interior de Goiás, mandada pelo Rafael, que quer saber, a senhora usou uma palavrinha agora há pouco, que ele também está usando aqui, perspectiva para os próximos meses. A senhora disse que nós não começamos bem o ano de 2016? É cinza claro, né? Cinza claro. Nós temos assim, nós começamos melhor do que começamos 2015. Isso, Rafael, eu posso dizer para você com toda clareza.
Mas nós temos aí fatores ainda. Primeiro, desafios financeiros do próprio Estado, ou seja, a gente precisa ainda equilibrar totalmente essas contas. Como na casa da gente, as despesas ainda estão maiores do que as receitas, então a gente precisa administrar isso. E o nosso plano é justamente de equilibrar isso ao longo do ano. Mas nós temos um fator de risco aí que e é por isso que eu pinto de cinza claro, que a gente não pode deixar de lado, que é de fato a crise econômica. Isso afeta diretamente a arrecadação do Estado, as receitas do Estado. Então a gente tem que continuar nesse processo, né, difícil, mas importante, de redução de gastos, para que nós equilibremos as contas e também enfrentemos esse outro ano de recessão econômica que o Brasil está sinalizando aí para nós na frente. Dados fornecidos pela Secretaria da Fazenda foram utilizados para que a gente fizesse o que a gente chama de cartela, para mostrar a comparação entre a arrecadação do Estado, o que aconteceu no ano de 2015. Vamos ver então os números divulgados, os números oficiais da Secretaria da Fazenda. De acordo com a Secretaria da Fazenda, a arrecadação tributária no Estado cresceu 5,3% em 2015. Uma arrecadação superior a 2014 de mais de 15,4 bilhões em receitas próprias de ICMS, IPVA e ITCD. Em 2014, a arrecadação de tributos totalizou 14,6 bilhões. A diferença de mais de 800 milhões reflete situação oposta ao do governo federal, que na última quinta-feira informou o registro de queda nominal de 5,6% da arrecadação em 2015. A Cefaz aponta os números como resultados da intensificação de diversas frentes de fiscalização de todos os impostos. O ICMS segue sendo o principal componente da receita estadual, correspondendo a 59,7% do total. Já o IPVA corresponde a 4,79% e o ITCD a 1,36%. O restante da receita é proveniente de transferências intragovernamentais, taxas e outros tributos. Muito bem, a gente colheu também lá no site da Cefaz outras informações para mostrar números do ano de 2015. Confira. As contas públicas estaduais permanecem estáveis e fecharam 2015 dentro das metas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. As receitas tributárias obtiveram crescimento nominal de 8%. A arrecadação até novembro deste ano, apenas com operações de fiscalização de mercadorias, totalizaram 1,5 bilhão autuados. Já a arrecadação de IPVA até outubro contabilizou 891 milhões. A Cefaz enviou para protesto até o mês de novembro 18 mil certidões de processos de dívidas de contribuintes com ICMS, IPVA e ITCD, que somam R$1 bilhão. Com o mutirão fiscal durante 2 semanas, a Receita Estadual arrecadou entre pagamento à vista e a primeira parcela das negociações 93,8 milhões. O valor total parcelado foi superior a 310 milhões. Secretária, a gente vendo esses números aí, a gente fala, mas dinheiro, né? A secretária está dizendo que a situação está cinza, ali parece que não. Por que esse? Porque a gente viu essa ali, interpretação diferenciada. A gente viu ali um lado dessa balança, né, dessa equação. O outro lado é a despesa, Paulo. Então, embora nós tenhamos aí colhido um aumento de arrecadação aí da ordem de 800 milhões de reais, e é muito dinheiro, definitivamente, as despesas também cresceram muito. E eu tenho até várias vezes já citei isso, nós temos hoje um crescimento na receita da ordem de 5,5%, enquanto a despesa cresce 10,5%. Onde cotar mais na receita que a senhora já não tenha cotado? Esse é o ponto, né, que nós vamos administrar ao longo desse ano. Onde cotar mais na despesa. Na despesa, exatamente. Nós temos hoje, e aí não vai nenhuma crítica ao servidor público, ao contrário, sempre que eu faço essa explanação desses números, eu digo que não se trata aqui de nenhuma crítica ao servidor público, ao contrário, eu sei a importância, eu mesmo já fui servidora pública,
a importância que nós temos, a importância do espírito público ao servir a população, mas a verdade é que hoje nossa folha de pagamentos, ou seja, a folha do servidor público, do funcionalismo público de maneira geral, ela representa 75% dessa receita que entra no caixa do Estado. Então, nós tivemos um crescimento aí de 800 milhões de reais na receita, mas tivemos como contrapartida 1 bilhão de reais de crescimento na folha e, além disso, tivemos também apesar de algumas reduções, principalmente na área de investimentos, na área de custeio, mas nesse balanço a despesa ainda cresceu mais do que deveria ter crescido para a gente conseguir esse equilíbrio. Pois aí tem como cortar mais na folha? O que nós vamos fazer nesse ano? Esse ano nós vamos ter possivelmente uma recuperação da receita, em função inclusive de medidas difíceis que foram tomadas pelo governador no final do ano passado, como o adiamento dos aumentos, de alguns aumentos de algumas categorias. Nós vamos conseguir estabilizar a folha enquanto nós fazemos um trabalho adicional de corte de gastos no custeio e de aumento da arrecadação, de intensificação ainda mais de todo o programa aí de combate à sonegação e de fiscalização. Em outras palavras, o funcionário vai ficar sem o aumento. Como é que fica a database? Não, essas questões de aumento do funcionalismo, ou seja, a database, eu tenho dito que a gente precisa esperar o ano andar um pouco mais. Eu não estou querendo antecipar questões. Nós temos ainda tantos desafios pela frente aí, já em janeiro, fevereiro, março, que eu digo que a gente precisa não antecipar questões que podem gerar muito mais ruído do que efetivamente, né, uma solução, Paulo. Então, essa é uma questão que no momento correto a gente vai discutir. O importante é passar a mensagem, que é o que a gente tem feito, né, dentro do governo, que nós estamos trabalhando para tornar esse equilíbrio possível e, portanto, conseguir aí ter um Estado dentro da normalidade, ao contrário de estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, que têm hoje dificuldades e estão parcelando os salários do funcionalismo público, estão descontinuando Existe serviços. um risco aqui, secretária, de um parcelamento maior, de um atraso na folha? A prioridade absoluta do governador é que mantenhamos os salários do servidor público em dia. E eu acredito, sinceramente, é claro que o risco, né, Paulo, dentro de uma situação de incerteza que nós estamos vivendo hoje na área econômica, o país nessa recessão tão forte, numa crise tão profunda, claro que esse risco eu não posso dizer aqui que ele está completamente afastado. Mas eu diria que assim, nós passamos por momentos muito difíceis lá em 2015 e conseguimos superá-los. E eu olho para frente de 2016, eu vejo a situação mais equilibrada do que ela estava no ano passado. Está mais próxima de voltar a pagar o salário dentro do mês trabalhado, como sempre se fez, como o governo sempre fez, ou de haver um atraso? Está mais para lá, mais para cá? Nem outra. Na verdade, eu também não vou criar uma expectativa de algo que a gente hoje não tem, não está no cenário que eu vejo para 2016, infelizmente, voltar a pagar 100% do funcionalismo dentro do mês trabalhado. Essa também é uma orientação do governador para que façamos isso assim que for possível, mas nós não vemos isso no horizonte, assim como nós também estamos trabalhando para não haver nenhum tipo de atraso no horizonte. Agora, secretária, ainda sobre a database, essa proposta de lei de responsabilidade fiscal estadual, primeiro, ela será enviada quando à Assembleia? Deve ser assim que a Assembleia voltar do recesso. Nós vamos fazer um seminário em Goiás para ampliar ainda mais o debate. Ano passado nós fizemos várias ondas aí de conversas, de debates de esclarecimentos em relação à lei de responsabilidade fiscal. Faremos um seminário, inclusive apoiado pelo BID, pelo Banco Mundial, que vem, Banco Interamericano de Desenvolvimento, que vem a Goiânia para fazer essa discussão, inclusive com vários outros secretários de Fazenda de outros estados, que também estão apresentando suas leis. E a ideia é encaminhar assim que a Assembleia volte do recesso. Já está pronto o texto, então? Está praticamente pronto. Desse texto que foi divulgado, o artigo 18, o item 1º, parágrafo 1º, diz o seguinte: os aumentos concedidos em relação à database não poderão ser superiores a 30% do crescimento real da RCL, Receita Corrente Líquida, calculados até o quadrimestre anterior à concessão ou reajustes previstos nesse artigo. Na prática, isso significa o quê? Na prática, significa que nós não vamos poder ter um descompasso entre o crescimento da folha, e a folha, quando eu digo, é a folha como um todo, e
o crescimento da receita. Isso por quê? Porque, na verdade, se a gente não criar esse equilíbrio e repetir o que aconteceu, por exemplo, no ano passado, em que as despesas crescem mais do que as receitas, nós começamos a ter uma situação em que é que nem, mais uma vez, assim, que nem na casa da gente. Se eu ganho 10 e gasto 10, no ano seguinte eu ganho 12 e gasto 14, e no outro ano eu ganho 13 e gasto 16, esse vai abrindo uma boca de jacaré, em algum momento eu vou capotar e vou começar a não pagar, honrar os meus compromissos. Então é isso que a gente está querendo evitar. Quando a gente fala que não pode crescer mais do que 30% do crescimento real da arrecadação, isso só significa dizer que para cada crescimento que eu tenho, eu posso usar até 30% daquele crescimento para crescer a minha folha como um todo. Isso não tem nada a ver com database. Existem vários exemplos, inclusive, que a gente dá nos seminários e nas audiências públicas, em que a gente mostra que a database, como ela é uma recomposição da inflação, sempre que eu tiver crescimento da receita, o meu crescimento real é adicional da inflação. Então, é esse adicional da inflação é que eu não posso comer mais do que 30% dele com despesas obrigatórias. Agora, a recomposição da inflação, ela estará sempre observada e protegida por esse mecanismo. A inflação do ano passado foi 10, alguma coisa. 10,67%, se não me engano. O servidor público pode esperar que ele tenha esse aumento, essa reposição, aliás, salarial, essa compensação da inflação neste ano de 2016? Mais uma vez, sabe, Paulo, eu acho que esse é um debate que, nesse momento, a gente não consegue antecipar. Eu acho que é importante que a gente veja qual o tamanho do passo que a gente consegue dar. Ano passado, a discussão toda, né, de recomposição salarial, de aumentos, ela foi feita de forma muito responsável, porque o que adianta a gente dar aumento e não pagar o salário? Aí é muito pior. Então a gente tem que fazer essa discussão com muita responsabilidade e com muita clareza e com muito realismo em relação ao que a gente tem pela frente. Então, quando o momento chegar, a gente vai fazer isso com transparência. Com certeza, e conta tudo. Meu, com certeza. Só para encerrar o bloco, a gente já está com o tempo estourado, mas para falar ainda sobre essa questão de onde buscar recursos, de onde cortar gastos e etc., e de onde, né, manter uma certa gordura, tem também no próprio site da Secretaria da Fazenda, falando sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, pontos, as maiores dúvidas que as pessoas têm. E uma delas é essa aqui: o Poder Executivo poderá estabelecer contingenciamento preventivo visando a cobertura de riscos e desequilíbrios fiscais, como, por exemplo, a queda acentuada na arrecadação. Isso. Traduz para a gente, por favor, secretário. Bom, isso, inclusive, nós estamos fazendo hoje. Hoje nós publicamos um decreto assinado pelo governador Marconi Perillo, contingenciando 20% das despesas do Estado. O que significa isso? O Estado começa o ano com um orçamento, ou seja, cada órgão apresenta suas demandas para o Tesouro, né, ou para a Secretaria de Planejamento, dizendo: eu vou precisar de X para gastar esse ano. Só que esse X, normalmente, ele está associado a um volume de receita que a gente tem uma expectativa para frente que ela vai se realizar. Quando há algum risco em relação a isso, a Lei de Responsabilidade Fiscal fala isso, mas nós já estamos implementando essa prática, ano passado implementamos e agora novamente. O que nós estamos dizendo é o seguinte: pode ser que aquela receita que eu mandei junto com a lei orçamentária e que dava conta dessas despesas, ela não se realize. Por quê? Porque nós estamos em crise e a gente pode ter uma queda na arrecadação. É o que Dilma fez também. É que o governo federal fez também, exatamente. Então a gente contingencia 20% desses gastos, dizendo órgãos... Geral. A gente protege todas as vinculações de saúde. Não, ele não chega a ser horizontal. A gente faz ali um recorte com base no que a gente entende que não vai prejudicar a prestação de serviços públicos. E saúde, segurança e educação estão protegidos desse contingenciamento. Tá bem, a gente vai para o intervalo comercial. Lembrando a você, mais uma vez, nosso telefone, nosso WhatsApp, para você ligar, para você mandar a sua mensagem, 8200-3223. Não se esqueça de mandar o seu nome, a sua identificação e o bairro onde você mora aqui em Goiânia ou a cidade onde você reside aqui em Goiás. Ou até fora, né? Porque a TV Brasil Central alcança, né, outros estados também. Vamos lá. Próximo bloco, você vai ver esse destaque. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado.
A Blind Looks dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Looks, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. A crise é grave, provocada pela incompetência de um governo sem rumo. Só não podemos ficar paralisados. É um ano para arrumar a nossa casa. E para isso, devemos escolher bem os próximos prefeitos e vereadores. O Partido Verde estará presente, preocupado com as pessoas, o meio ambiente, a diversidade, os animais. Venha fazer o Partido Verde ser ainda mais necessário. As notícias do Brasil e do mundo. Debatidas por quem entende do assunto. Não é só uma questão de tecnologia. O Brasil tem um investimento... Nem de tecnologia, nem só de lei. Jornal da Cultura, hoje às 9h. O senador Álvaro Dias é o mais votado do país, com quase 80% dos votos do Paraná. Quando foi governador, fez grandes obras e combateu a corrupção. E o programa Paraná Rural é um exemplo de preservação ambiental. Estou chegando ao PV com o desejo de ser mais útil ao Brasil na oposição. O caminho para a mudança é o sepultamento definitivo desse modelo corrupto e incompetente. Partido Verde, um partido necessário. Flexibase, soluções inteligentes para ambientes corporativos. Indústria de móveis para escritório, especialista em desenvolvimento de ambientes dinâmicos e agradáveis, com mobiliários que aliam qualidade, conforto, ergonomia e design diferenciados. A Flexibase fabrica uma diversidade de linha mobiliária para atendimentos ao segmento público ou privado, como mesas, armários, poltronas, carteiras escolares, poltronas para auditório e tudo que a sua empresa precisa. Flexibase, a qualidade do seu conforto. Tudo bem, estamos voltando. O programa de hoje recebendo a secretária estadual da Fazenda, Ana Carla Abrão Costa. Lembrando mais uma vez, nosso WhatsApp é 8200-3223. Não se esqueça de se identificar e não se esqueça também, faça bem resumidamente, né, a sua pergunta para dar tempo de a gente poder registrar o maior número possível de participações do telespectador. Eu faço um registro aqui, tem fotos aqui, inclusive enviadas pela Marília Alves, aqui de Goiânia, setor Santos Dumont. A gente vai entrar em contato, Marília. Ela fala que a filha dela estuda no colégio, na Escola Municipal Dona Angelina Pucci Limonge, desde 2014, e nunca tinha recebido o uniforme da prefeitura. E aí, olha que a prefeitura, de repente, manda o uniforme. Mas olha só, vou mostrar para a senhora aqui, secretária. A senhora que é sempre elegante. Oh, meu Deus. Ela está elegante, essa menina, coitada? Eu acho que erraram no número, né? Erraram no número dela, mas nem isso a prefeitura acerta, diz aqui a telespectadora. Ou eu estou dizendo também, porque a gente diz isso todos os dias, né? Vamos fazer uma matéria sobre isso. Também fala para guardar o uniforme aí, que a nossa produção entra em contato para cobrar mais uma vez do prefeito Paulo Garcia. Prefeito, acerta, pelo menos uma, prefeito. A gente torce para o senhor acertar, mas está difícil. Vamos lá, falando em educação... 8 escolas da rede estadual de educação foram desocupadas até o momento, segundo informações da Secretaria Estadual de Educação. Uma delas é o Colégio Estadual Ismael Silva de Jesus, no bairro da Vitória, aqui em Goiânia. Nossa equipe esteve lá e conversou com o diretor da unidade. Veja só. Portas arrombadas, maçanetas e vidros quebrados, mangueiras arrancadas, extintores estragados e paredes pichadas. Esses foram alguns dos prejuízos causados por ocupantes da Escola Estadual Ismael Silva de Jesus, que fica no bairro da Vitória, na região noroeste de Goiânia. Eram muito desorganizados, porque todas as vezes que a gente tentou um diálogo, a gente falava, quem é o líder? Não tinha líder, ficava um passando para o outro e não tinha. Então, assim, eram extremamente desorganizados, não teve uma organização necessária para uma ocupação. E me desculpe, não foi ocupação, foi invasão, porque pularam o muro, o portão estava fechado e depredaram a escola. Os manifestantes foram retirados da escola pelos próprios pais dos alunos ontem de manhã. É o que afirma a dona de casa, Débora Costa.
nós pais decidimos à noite que iríamos tomar a escola pela manhã, justamente usando elemento surpresa para que não houvesse uma agressão da parte dos alunos, mesmo não sabendo quem que estava aqui e quantidade que estava aqui. De acordo com ela, os dias de ocupação foram de apreensão. Foi dias de terror, muita preocupação pelo fluxo de pessoas que não são do setor, pelo fluxo de droga que estava rolando aqui dentro. O que de fato acontecia nessa escola? Acontecia assim as festas de final de semana, jovens seminuas subindo na caixa d'água, tinha aqui som, show de rap e muito barulho na comunidade toda, nós não conseguíamos dormir. Era muito som mesmo, muito barulho, acesso a qualquer elemento podia entrar, menos os verdadeiros alunos e pais. Débora Costa é a favor da escola ser gerida por uma organização social. Tudo que for para a melhoria da educação, eu aceito. Eu sou a favor. Vamos lá, secretária Ana Carla Abrão Costa, no Twitter a senhora se pronunciou também sobre essa questão das OS nas escolas. Gostaria que a senhora deixasse clara a sua posição. Embora a senhora tenha tido uma certa cautela no início, né? A senhora própria disse que, como de outra pasta, a senhora não queria se envolver, mas chegou um ponto que a senhora demonstrou a sua indignação. Não, nesse caso, inclusive, Paulo, desde o primeiro momento eu fui absolutamente clara na minha posição. Eu sou favorável ao sistema de OS na educação. Primeiro porque a gente já tem um exemplo em Goiás das OS na saúde que funcionam. O Goiás é referência na saúde pública estadual e acho que nós precisamos melhorar a educação desse país. Afinal de contas, a educação, o futuro dos nossos jovens é o futuro desse país. Definitivamente o modelo que está aí, ele não está funcionando. Nós precisamos melhorar a qualidade. Olha que Goiás tem os melhores índices de educação do país também, mas nós precisamos melhorar. E acho que o sistema de OS, que já se mostrou um sucesso na saúde, tem tudo para se mostrar um sucesso na educação. E se tiver problemas aqui ou ali, a gente ajusta, mas nós temos que dar início a esse novo modelo, dar início a um experimento, a uma inovação que tem tudo para dar certo. E se não é o melhor modelo na partida, ele certamente será ajustado. A professora Raquel tem feito um trabalho aí, inclusive com uma paciência, com uma transparência, com uma disposição de diálogo enorme, e nós estamos aí para apoiá-la. OS é boa? Pergunta que vem do telespectador Paulo, parece que é o nome dele, dizendo o seguinte: o repasse para as OS que estão gerindo os hospitais do Estado está regular aqui em Goiânia? Porque existem hospitais em dificuldades, atrasando inclusive o pagamento de funcionários. Essa é uma boa pergunta, Paulo, até porque, dois Paulos, né? O Paulo telespectador, porque, de fato, assim, como eu coloquei, hoje o Estado tem dificuldades e desequilíbrios financeiros, como todos os estados da União. E nós temos tido que administrar esse fluxo de caixa, pagando o funcionalismo público em primeiro lugar, pagando os serviços da dívida, porque senão inviabiliza o Estado, e administrando os fornecedores. Há atrasos? Há atrasos. E eu vou falar isso com toda clareza, com toda transparência. E nós temos administrado isso, acho que de uma forma bastante responsável, para garantir que as coisas fiquem dentro da normalidade. Atraso de quanto tempo? Bom, aí depende muito, Paulo, porque houve um corte nas OS de 20%. Houve uma gestão por parte da Secretaria de Saúde, tirando excessos, desvios, é um trabalho normal, cotidiano, de desvios, né? Porque você coloca as OS e depois você tem aí uma harmonização na prestação, no pagamento dos serviços. Então, houve redução desses desvios, uma gestão normal, e hoje há atrasos de alguns fornecimentos, mas principalmente a folha das OS tem sido mantida em dia para a gente não descontinuar qualquer tipo de serviço, como não tem sido feito. Reginaldo, lá de Goianira, um abraço ao pessoal de Goianira também, gostaria de saber o total de gastos com servidores comissionados. E ele pergunta, como aumentou o gasto com servidores se não teve aumento de salário e nem novas contratações? Essa é uma ótima pergunta. Em primeiro lugar, eu acho que a questão dos comissionados é importante mesmo a gente dar a dimensão disso. Então, nós temos uma folha de R$1 bilhão, eu vou falar do Executivo. O Executivo tem, nessa folha de R$1 bilhão, cerca de 5%, ou seja, 50, 60 milhões de reais são de comissionados. Embora tenhamos sempre essa discussão, a folha de comissionados é muito pequena relativa à folha total. O outro ponto que ele colocou foi
Que não houve novas contratações, não é isso? Por que aumentou a folha? Por que aumentou se não houve novas contratações? A folha aumenta pelos aumentos que foram dados no passado e há sempre um aumento que a gente chama de aumento vegetativo. A folha tem adicionais por tempo de serviço, licenças-prêmio, aposentadorias que vão sendo repostas, então isso faz com que a folha aumente. E vai aumentar, então. Se o crescimento 2016, é vegetativo... Sim, tem um crescimento vegetativo aí em torno de 4%, ou seja, 400 milhões de reais que a gente vai acontecer. Ademir, aqui de Goiânia, diz o seguinte... pois não? A expectativa esse ano em torno de 4%, a gente está falando aí, né, uma folha de 1 bilhão, então dá uns 400 milhões de reais no ano. Assim, o Ademir, aqui de Goiânia, diz o seguinte: sou do ramo de confecções e com essa crise tive muito prejuízo, vendi, não recebi, enfim, parei com a empresa, entreguei o prédio, mas não dei baixa na empresa. E na semana passada, quando ele descobriu isso no mutirão fiscal, quando ele foi parcelar o IPVA, ele descobriu uma multa de 450 mil reais. E ele pergunta: o que eu faço, secretária? Eu acho que é importante procurar a Secretaria da Fazenda para tentar renegociar essa dívida, mas, acima de tudo, essas, infelizmente, são exemplos de situações em que, às vezes, a gente não faz a transferência, ou tem casos até piores, em que as pessoas usam os nossos documentos, né, para abrir empresas e dar calotes no próprio fisco, mas procura a Secretaria da Fazenda, que a gente vai fazer aí, dar o melhor atendimento possível para tentar resolver essa situação. Secretária, vamos falar de outra situação difícil também, que está vivendo a cidade de Niquelândia, por conta do Grupo Votorantim ter desativado, nesse momento, a exploração do níquel em função de um problema que afeta diretamente a nossa economia, que é a queda das commodities, não é isso? Exatamente. Tá. O Grupo Votorantim anunciou que vai dispensar boa parte dos funcionários. O governador Marconi Perillo recebeu diretores da Votorantim ontem aqui em Goiânia para tentar minimizar esse problema. Veja como foi. O Grupo Votorantim anunciou que vai suspender temporariamente os trabalhos da indústria em Niquelândia. A notícia causou espanto no município e, por isso, o governador Marconi Perillo reuniu a equipe de governo, representantes da empresa e o prefeito Luiz Teixeira. A reunião traçou metas que têm como objetivo minimizar os impactos negativos na região. É temporária a suspensão, eles vão manter a empresa lá com esses 150 empregados em condições de a qualquer momento voltar. Assumir o compromisso conosco, com o governo de Goiás e com as autoridades aqui presentes, de, além dos 150, aproveitar 50 a mais do grupo e mais 200 pessoas, de 200 a 300, como o Tito falou, em outras operações do grupo. Eles vão ficar prontos lá. Melhorou o preço, como ele disse, retoma as atividades e, eventualmente, pode até ampliar essas atividades. O diretor-presidente da Votorantim Metais, Tito Martins, assumiu alguns compromissos com o governador Marconi Perillo para que os quase 1.000 trabalhadores da empresa não sejam tão prejudicados. Hoje, aqui na conversa, nós reiteramos a nossa preocupação com a questão social. Nós estamos focados nisso, nós queremos minimizar ao máximo possível os efeitos que isso possa trazer, principalmente para a cidade de Niquelândia, para o estado de Goiás. Ou seja, nós queremos manter a cidade operando dentro do que a gente vem fazendo ao longo desses anos todos, para que, assim que o preço nos ajudar, a gente possa voltar a operar. Uma das parcerias que pretende realocar esses trabalhadores é com a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás. O presidente, José Mário Schneider, explicou como será esse trabalho. Basta fazer o que precisa ser feito. Atualizar, requalificar os trabalhadores da Votorantim, dando a eles oportunidade para que eles possam estar voltando ao meio rural ou também trabalhando e prestando serviço no meio rural. Meio rural esse, o agro esse, que tem segurado o Brasil e tem segurado o estado de Goiás. O prefeito de Niquelândia agradeceu o governador pela iniciativa e disse estar confiante de que o município vai superar a situação. Agradeço ao governador do estado por ter promovido essa reunião. Agradeço a todos os participantes. O município de Niquelândia estava numa situação de pavor, realmente. E essa reunião com esses segmentos organizados, com os representantes do Grupo Votorantim,
unidade de Niquelândia, nos deixa mais tranquilo, de que em qualquer momento o comércio, o preço do níquel melhorando no mercado internacional, ela voltará a funcionar. Secretária, esse caso que a gente está vendo do Grupo Votorantim, que tem, segundo a própria diretoria, diz uma ligação muito estreita com a questão da queda do preço das commodities, mas tem também a ver com a crise, né? E assim como a gente viu, aquele telespectador que agora há pouco também ligou para dizer que com a crise ele fechou a empresa dele de confecções. Essa bola de neve preocupa a senhora? O que o Estado pode e deve fazer para impedir que isso aconteça e que haja uma quebradeira geral? Preocupa muito, né? Como eu falei aqui no começo, é o ponto realmente que nos preocupa, essa crise, ela ir tomando essa dimensão toda. O que nós temos feito é trabalhado como hoje o lançamento do Goiás mais competitivo, a parte do Goiás empreendedor. Nós estamos buscando ações de política que possam minimizar esses efeitos. Tá, porque uma coisa alimenta a outra, né? Certamente. Quer dizer, se o empresário fecha, o Estado deixa de arrecadar. Se o Estado deixa de arrecadar, ele vai ter que cortar. E ele vai cortar deixando de fazer obras, deixando de contratar, deixando de pagar, quer dizer... É um ciclo vicioso aí. Tem que acabar com isso. Para a gente encerrar o bloco, a senhora falou sobre esse movimento do Goiás mais competitivo, nós estivemos lá acompanhando para saber esse desafio, né, apresentado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, prevendo um trabalho em parceria com outros órgãos e instituições do Estado para realizar ações que pretendem modificar esse ambiente empreendedor em Goiás de maneira positiva nos próximos anos. Veja. O cenário atual do empreendedorismo no estado e as metas para a área dentro do programa Goiás Mais Competitivo foram apresentados pelo presidente da JUSEG, Rafael Lousa. Ele será o responsável por coordenar o trabalho que pretende ampliar o número de empresas em Goiás até 2018. As metas elas são baseadas num posicionamento do ranking da Macroplan hoje entre os estados. Goiás tem já uma posição muito satisfatória, mas é possível avançar e nós buscaremos avançar, quiçá sermos o primeiro do Brasil na geração de novas empresas, geração de oportunidades de empreendedorismo para os empreendedores goianos. Um dos objetivos do projeto é subir o estado no ranking da competitividade nacional, passando do 9º para o 5º lugar. Para isso, o governo abriu um canal de diálogo com várias da sociedade civil. Nós temos aí instituições que qualificam também, SENAC, por exemplo, na área do comércio, o SESC também contribui. Nós estaremos à disposição também para oferecer sugestões. As entidades, a federação, os sindicatos poderão também contribuir naquilo que é necessário avançar e inovar na administração. O governador Marconi Perillo lembrou que programas como o Inova e o Goiás Mais Competitivo são fundamentais para que o estado supere o cenário atual de crise econômica. Esses desafios do Inova e do Goiás Mais Competitivo são desafios fundamentais se quisermos enfrentar, superar a crise e sair na frente dos outros estados, que são nossos irmãos, mas são nossos competidores. São nossos, entre aspas, adversários na competição. Verdade, né? E com tão pouca comida para todo mundo tem que chegar primeiro, né, secretário? Exatamente, e criar condições para que as pessoas empreendam. É verdade. Vamos para o intervalo comercial e no próximo bloco você vai ver esses destaques. Goiás contra a dengue. Governador Marconi Perillo comenta a fala do ministro da Saúde sobre a atuação do estado. A nossa operação aqui em Goiás, online, com todos os indicadores, todas as informações sobre o que está sendo feito no combate à dengue, é uma referência que deve ser levada aos outros estados. Mas em Aparecida de Goiânia, o prefeito Maguito Vilela deixa ruas sem asfalto e um ambiente favorável ao mosquito da dengue. Dá o que? Dengue, eles ficam atrás aí dos quintais aí por aí, querendo multar e não toma providência, o que é necessário a tomar. A VPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados.
Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à VPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex cravados no seu vidro. Você merece. Há 30 anos, o Partido Verde vivencia a cena política brasileira e sabe que a crise atual é muito grave. Porém, teremos em 2016, com as eleições dos novos prefeitos e vereadores, a grande oportunidade de iniciar a mudança que o Brasil espera. Por isso, precisamos fazer a nossa parte. Afinal, a grande mudança começa na nossa casa, perto de nós, nas nossas cidades. Partido Verde, um partido necessário. A menina Vitória nasceu prematura com paralisia cerebral e foi abandonada. Mas daí a Vitória encontrou a Antônia e elas encontraram a ACD. A ACD atende milhares de crianças todos os dias e precisa de ajuda para continuar esse trabalho. Mas por sorte agora a gente encontrou você. Acesse a acd.org.br e colabore. Vida é movimento. Verde. Essa é a cor do partido que é de todas as cores, que também é azul, amarelo, vermelho, que também é branco, é preto, é mulato, é índio, que é de todas as cores porque tem a sua cor. A história do Partido Verde é o encontro de todas essas histórias. É a história da igualdade de gênero. O verde que é dele e o verde que é dela. E por dar conta de tantas histórias, se o PV tivesse gênero, certamente ele seria mulher. Partido Verde, um partido necessário. Promed, planos de saúde empresariais e familiares pensados para você. Com o plano Promed Familiar, você tem acesso a uma excelente rede credenciada, pronto-socorro 24 horas e outros serviços criados para atender a sua família. Para garantir o bem-estar da sua equipe, o plano Promed Empresarial oferece serviços de consultas, exames, internações e cirurgias. Promed, porque na vida precisamos de confiança. 3097-3800. Muito bem, estamos voltando. O programa de hoje recebendo a secretária estadual da Fazenda, Ana Carla Abrão Costa. Antes de voltar a conversar com a senhora, vamos falar de outro assunto também importante, que é a questão da dengue. O governador Marconi Perillo falou hoje sobre uma entrevista dada ontem pelo ministro, aliás, da Saúde, sobre o combate ao tal do mosquito da dengue, que não pode vencer essa batalha. Veja o que ele disse. Hoje, às 6h20 da manhã, recebi uma mensagem do secretário Leonardo me informando de uma entrevista do ministro da Saúde ao jornal O Globo. Aliás, uma entrevista que foi divulgada ontem por televisões, jornais, rádios, internet. Ontem, muitos devem ter visto o ministro dizendo que a dengue, o mosquito da dengue, está vencendo o Brasil. Mas nessa mesma entrevista, e o Globo hoje divulga, ele diz que o nosso trabalho, a nossa operação aqui em Goiás, online, com todos os indicadores, todas as informações sobre o que está sendo feito no combate à dengue, é uma referência que deve ser levada aos outros estados. Isso é um reconhecimento, secretário Leonardo, à sua liderança, ao comprometimento da nossa equipe da saúde, comprometimento da sociedade, da imprensa, dos agentes comunitários, do Corpo de Bombeiros, da polícia, enfim, todos nós estamos empenhados não só em reduzir a dengue, mas nós temos uma meta que é erradicar a dengue no nosso estado. O secretário Leonardo estipulou um prêmio para as prefeituras que erradicarem o mosquito da dengue. Nós vamos pagar o dobro da contrapartida que pagamos mensalmente aos municípios nos meses de julho e dezembro para os municípios que efetivamente nos ajudarem nessa missão. Agora, para os municípios, para os governos estaduais e até para o governo federal fazerem alguma coisa, é preciso que nós também façamos. Não adianta campanha educativa, não adianta discurso, não adianta vir dinheiro para atividades se as pessoas dentro de casa não tomarem as providências para evitar
aquela vasilha com água parada, aquela coisa toda. Agora, isso vale também, atenção, prefeito, Maguito Vilela, vale para o senhor também, porque em Aparecida, no setor Itapuã 2, no Jardim Itapuã 2, o grande problema, aliás, o problema ali não falta, mas um dos grandes problemas é a falta de asfalto. E, em consequência disso, a água ficando acumulada em vários lugares e servindo ali de paraíso para os mosquitos, transmissor da dengue, da chikungunya, do Zika vírus, enfim, provocando problemas enormes aí em Aparecida. Veja só, prefeito Maguito. Esse é o cartão de visitas do setor Jardim Itapuã 2 em Aparecida de Goiânia. Há anos, os moradores convivem com esse lamaçal na entrada do bairro. Para caminhar aqui, só assim, desviando das poças de lama. Tem mais de 16 anos que a gente passa por si, ninguém faz nada, só joga um cascalho por cima e para eles está tudo bom, está tudo resolvido. E aí dá o que? Dengue, eles ficam atrás aí dos quintais aí por aí, querendo multar e não toma providência, o que é necessário a tomar. De acordo com os moradores, a situação se repete a cada ano e a prefeitura não faz nada. Nem só aqui nesse local, mas tem lugares piores do que aqui ainda. Essas ruas mais para baixo ali não tem nem acesso a veículo, até de pé está difícil passar. Setor adentro, a situação está ainda pior. Você já imaginou morar em uma rua como essa? Os moradores da Avenida 106 vivem nessa realidade há anos. Todo ano em época de chuva é assim. Verdadeiras crateras se abrem no meio da rua. Passar de carro fica praticamente impossível. Do início ao fim da via, uma erosão que quase encobriu o pedreiro Delmar. Esse ano vai ter eleição para prefeito. Aí eles ficam jogam a terra, um cascaizinho, passa a máquina em cima lá e acabou. É desse jeito aí, só promessa. Só promessa. A prefeitura, infelizmente, olha isso, que tem quantos anos esse setor, né? E eles não estão preocupados com a população, porque se tivesse, já teria providenciado o asfalto há muito tempo. Eles mandam a escavadeira, tinha uma até agora ali, ó. A escavadeira enche de terra, mas diz que tem 20 anos já que o pessoal espera o asfalto e nada de asfalto. A chuva que cai desce com muita sujeira e tudo fica preso aqui. O Conrado está cansado das promessas anuais. Desde que eu me entendo por gente, né, há 26 anos eles prometem estar asfaltando o Itapuã 2. Só que é só promessa. Ano passado, inclusive, vieram aqui no setor, fizeram a reunião a própria prefeitura para trazer o benefício. Houve alguns probleminhas lá, como sempre, não veio o benefício. E esse ano falaram que vão vir um asfalto, mas eu creio que também não vai vir. E a situação que a gente vive é essa daqui, infelizmente. E coisa, né? Quase 30 anos. Claro que o senhor não está no poder esse tempo todo, né, Maguito Vilela? Mas o senhor está há 7 anos, já em um mês, à frente da Prefeitura de Aparecida de Goiânia. E prometeu, tem que cumprir. Eu acho que é aquilo que a senhora diz claramente, né, secretária? A senhora vem com transparência. Olha, eu não vou dourar a pílula, né? Se dá para fazer, vamos fazer, porque o bom gestor tem que saber dizer não também. Exatamente. Né? E não apenas prometer em época de eleição para ganhar a eleição e depois abandonar as pessoas desse jeito. Prefeito Maguito Vilela, enquanto o Brasil inteiro está lutando contra a dengue, o senhor está oferecendo um piscinão aí em Aparecida para o mosquito da dengue, prefeito. Vamos resolver essa situação em respeito a essas pessoas que votaram, que votam e mais do que isso, pagam impostos e são seres humanos que merecem viver com dignidade, não dessa forma como a gente está vendo aí. Secretária, vamos lá, retomando nossos assuntos. Eu começo por um e-mail, por um WhatsApp, aliás, que vem de Anápolis, o Ademar, dizendo o seguinte, ele perguntando como é que a alteração do calendário para o pagamento do IPVA vai funcionar. O governo espera com isso arrecadar mais ou arrecadar mais volume de uma vez só? Afinal de contas, qual é a intenção? A intenção é justamente encurtar o calendário para que a gente concentre a arrecadação do IPVA no primeiro semestre do ano, que é quando a gente tem aí uma queda de arrecadação mais forte, principalmente nos 3 primeiros meses. Então, não se trata de arrecadar mais. Trata-se de concentrar a arrecadação para fazer frente a uma queda que a gente tem em outros tributos. E aí chega no segundo semestre que não tem essa arrecadação, como vai fazer? Mas no segundo semestre, normalmente a arrecadação de ICMS é mais forte. Então a gente consegue, ICMS no primeiro semestre é menor, principalmente os 3 primeiros meses, então as coisas se compensam. Até porque o percentual do IPVA não é tão grande em relação à receita do Estado. Exatamente. Não é isso?
Vamos lá. O João da Costa mandou um WhatsApp também, que eu vou ler porque eu acho que isso vai esclarecer a dúvida que pode ser não apenas dele, mas de outras pessoas na mesma situação dele. Ele diz que é aposentado do Estado e está preocupado, porque diz que está ouvindo dizer que também os aposentados vão ser demitidos. Que história é essa? De forma alguma, João. Pode ficar tranquilo que não há nenhuma possibilidade disso acontecer. Tá, aposentado não tem como ser demitido. Não. Celg tem como ser vendida? Vai ser vendida quando? Leiloada Sim, quando? deve ser vendida agora em março. Estamos preparando o leilão. Vamos fazer, inclusive, uma visita a investidores já na próxima semana para apresentar o Estado de Goiás, apresentar a empresa, e nós acreditamos que vamos vendê-la e será muito melhor para o Estado de Goiás que ela seja privada, com investimentos privados. Quanto a senhora espera que sobre para Goiás, que venha para Goiás? Bom, existe o preço mínimo definido pelos avaliadores de 2 bilhões e 800. Goiás tem 50% disso, então a gente está falando aí em torno de 1 bi 400 que serão investidos integralmente em obras de infraestrutura e investimentos de infraestrutura. 1 bi e 400? 1 bi e 400. Não é muito abaixo do que se esperava? Esse é o valor mínimo, Paulo. Aí depende da competição e do leilão. Na hora lá, abrir os envelopes é que nós vamos saber quanto que vai sair o preço da empresa. Mas até agora o que a gente tem é o preço mínimo. A saída de Joaquim Levy, do Ministério da Fazenda, com quem a senhora tinha uma relação muito próxima de amizade, prejudicou ou melhorou a situação para Goiás? Nem uma coisa nem outra. A minha relação com o ministro Levy, apesar de ter uma relação pessoal com ele, sempre foi institucional. Ele, claro, teve muita atenção com Goiás, mas eu acredito que o ministro Nelson Barbosa também terá atenção com Goiás. E mais do que isso, ele tem um alinhamento com a presidente Dilma. Isso eu digo que é muito importante. A interlocução com a presidente, o ministro Levy ficou muito isolado no governo ao longo de todo o ano. E isso não vai acontecer com o ministro Nelson Barbosa, então eu acredito que as coisas vão caminhar da melhor forma possível. A senhora estará em Brasília amanhã junto com o governador? Sim, estarei. Nós temos um evento com o Goiás, o Movimento Brasil Competitivo, em que eu participarei junto com o governador, depois uma agenda no BNDES. Uma agenda às 14 horas, reunião com o presidente do BRB, Vasco Cunha Gonçalves, não é isso? Depois, o governador, às 15 horas, tem uma reunião com o comandante da Aeronáutica, tenente brigadeiro do ar, Nivaldo Luiz Rossato, e às 16 horas, reunião com o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, para tratar de quê, secretário? Nós estamos passando ali em revista todas as possibilidades de trazer recursos para Goiás. Então, o BNDES é uma das fontes que a gente vai bater lá na porta para pedir empréstimo atrás de dinheiro. Atrás de dinheiro. Está todo mundo atrás. A senhora conhece alguém que não esteja atrás de dinheiro? Não, Paulo, acho que tem todo alguns, mundo... mas estão em situação difícil, né? Bom, só se for. É verdade. Mas nós, normais, estamos atrás de dinheiro para melhorar a situação atual. Secretária da Fazenda, Ana Carla Abrão, obrigado por ter vindo mais uma vez. Foi um prazer recebê-la. Prazer todo meu. Foi uma hora que passou tão rápido e, para mim, é uma oportunidade estar aqui com os telespectadores e com você, com certeza. Obrigado. Eu estou procurando que tenha um telespectador que diz que é muito fã, não apenas da senhora, mas também dos seus pais. Não vai dar tempo, mas eu passo para a senhora aqui, tá bem? Por favor, muito obrigado mais uma obrigada. vez. Obrigado a você, Boa telespectador. noite. A gente volta amanhã. Boa noite.